Fala galera vascaína, Meilson Cunha aqui do canal Vascaínos do Nordeste, passando aqui nesse sábado, dia 14 de agosto de 2021, para falar ainda um pouco, né, sobre esse jogo de ontem, Remo 2, Vasco 1. Ontem tivemos uma live aqui, na verdade a gente utilizou essa live até para desabafar como torcedor, né, que somos do Clube Regatas Vasco da Gama. E hoje, cara, eu venho aqui para tentar entender, né, o que realmente está acontecendo nesse momento com o nosso querido Vasco da Gama. A nossa situação não é simples, não é fácil e está cada vez mais complicada. E parece que as pessoas que lá estão, né, nesse momento, dirigindo o Clube Regatas Vasco da Gama, parece que eles não estão entendendo realmente essa situação gravíssima que o Clube Regatas Vasco da Gama está passando nesse momento. Existe aí, né, a questão do time do Vasco, né, que a gente viu ontem, aquele bando em campo. A gente viu que os caras, além de serem fracos tecnicamente, que nós sabemos que o time do Vasco é fraco tecnicamente, mas faço um adendo aqui e coloco um parêntese para dizer que apesar desse elenco fraco que nós temos, né, para o que já foi o Clube de Regatas Vasco da Gama, para os elencos que o Vasco já teve, esse elenco do Vasco hoje é fraquíssimo. Fraquíssimo. Você conta nos dedos das mãos aqui, de uma das mãos, 5 jogadores ali. Não vamos colocar os moleque da base não, tá? Porque né, são jovens ainda, né? Que a gente também não pode queimar, a gente tem que ter esse cuidado, temos que fazer essa ressalva, né? Eu vejo muita gente reclamando, eu mesmo reclamo às vezes ali no calor da emoção, mas a gente tem que ter esse cuidado, né, com esses moleques da base, esses caras que ainda são jovens, tem muita coisa ainda para evoluir, para aprender, e mais que tem um apoio, um alicerce para justamente esses caras terem uma carreira melhor, mais abalizada, né, que consigam executar o seu futebol de uma melhor forma. Então, fazendo esse parêntese, volto a dizer, os outros jogadores que temos ali, a uma das mãos sobra dedos ainda para dizer que temos realmente alguns desses jogadores que poderiam e podem nesse momento vestir essa honrosa e gloriosa camisa do Clube Regatas Vasco da Gama. E a partida de ontem foi medonha, uma coisa triste, né? Além de tudo dessa parte técnica, né, que a gente sabe que os jogadores não têm aquela coisa, sabe, do jogador sem vontade, o jogador já entregue, o jogador já dando a partida como perdida, levando gols bobos. A partida de ontem, do primeiro tempo, não era para ter terminado 2 a 1 não, era para ter terminado 5 a 1 para o Remo. Conforme foi ali a zaga apavorada, um buraco no meio de campo, o MT perdido na lateral esquerda, sem a menor cobertura, o Hernando Miranda pavorosos na zaga. E aí fica, e ainda tem o meio de campo. O cara tem o meio de campo com o Rômulo, que não marca ninguém. O Rômulo, o negócio do Rômulo hoje é pegar a bola aqui, toca de um lado, toca de lado, toca para trás. Marcar ele não consegue mais marcar. A única coisa que o Rômulo está fazendo de boa é a questão da bola aérea, que ele ali contribui, né, devido à sua altura e o posicionamento dentro da área que ele ainda consegue fazer de melhor para o VAR. Mas fora isso, o Rômulo não está conseguindo, porque é um jogador que vem de uma inatividade enorme também. E não é mais, né, uma criança, já é um veterano e não consegue. Essa é a grande realidade. E aí, ele é apoiado, né? Quem é que é escalado para auxiliar o Rômulo, o jogador veterano que não tem mais as condições? O Andrei, que é outro que não marca, um cara jovem, mas que não marca ninguém. O Andrei só marca com os olhos. E não tá nem aí. O Andrei passa o tempo todo dentro de campo ajeitando aquele cabelo dele. Não tem condições, quer dizer, se era para fazer uma coisa daquela, por que não Galaça no lugar do Andrei? Que pelo menos é um jogador mais voluntarioso, jogador que marca, que corre, que dá seu sangue. Aí você tem um Rômulo, que já não marca ninguém, que é paradão dentro de campo. E aí você coloca o Andrei, aí um olha para o outro e ficam marcando com os olhos. E aí tem o Juninho, que é aquele jogador que a gente já sabe, né, que também não marca.
E ficou o meio de campo do Vasco ali sem a menor marcação, sem a menor proteção à zaga. E aí você coloca a zaga daquela forma, com o Miranda e o Hernando, era uma tragédia anunciada. Quando eu vi a escalação, eu falei isso. E outra, nós perdemos para o clube do Remo, desfalcado de 5 dos seus titulares. O clube, o poderoso Remo, desfalcado dos seus 5 titulares. Ou seja, metade do time reserva. E mesmo assim o Vasco conseguiu fazer a proeza de perder vergonhosamente. Ah, mas aí no segundo tempo o Vasco podia empatar, foi porque o Vanderlei foi expulso. Outra coisa ridícula, a expulsão do Vanderlei, que, façamos a ressalva, salvou o Vasco inclusive de ser goleado. Então assim, é muito complicado, para vocês verem, né, como é que nós estamos. Porque se o Remo tivesse jogado com 5 titulares, eu acho que o Vasco tinha perdido de 3, de 4, né, não sei, né? Botaram os reservas do Remo, conseguiram vencer o Vasco daquela forma fácil. No segundo tempo, no jogo todo, o Vasco não ofereceu perigo ao clube do Remo. O goleiro do Remo não fez uma defesa difícil. Então, meus amigos, é muito difícil a situação do Vasco, né? A gente fica até desanimado às vezes, porque a gente tinha uma expectativa, né? O Lisca chegou de modificar pelo menos essa parte, né, emocional, essa parte de confiança, essa parte, né, de entrega dos jogadores. E a gente não está vendo isso. E teve aquele jogo contra o Botafogo, que nós perdemos de 2-0, e o Lisca deu entrevista falando, se jogar assim não sobe. E ontem foi mais ou menos a mesma coisa. E aí o Lisca vai para a entrevista e coloca panos quentes ali, e diz, não, tá tudo bem, uma partida que a gente começou bem, mas aí levou um gol, aí desestruturou. Falou que o Hernando não teve culpa de nada, ao contrário, o Hernando mantém o ritmo dele, mantém a sequência. Fiquei muito preocupado com essa declaração do nosso treinador Lisca. E assim, porque eu sempre vinha dizendo que a minha expectativa, eu não tenho, por exemplo, expectativa de chegarem, como muita gente está falando, vai chegar a contratação. Eu não tenho essa expectativa de chegarem 3 grandes jogadores para ajudar o time do Vasco. Vocês não esperem isso. Se chegar, vai ser jogador nessa medida aí, do Rômulo, do Marquinhos Gabriel. Não vamos ter jogadores que cheguem para resolver a situação, não. E essa é mais uma preocupação. Então, eu achava que o Lisca ia conseguir resolver isso. E não está conseguindo. Está se colocando a culpa, né, por ele não ter tido tempo de treinar. Mas vocês lembram que o Marcelo Cabo teve um monte de tempo e no começo também a desculpa era essa, que não, é porque não tinha tempo, aí teve depois tempo e não resolveu? É muito preocupante. E outra, essa questão ainda das contratações. Fala-se que as contratações vão ser anunciadas como presente, né, do aniversário do clube no dia 21. Pô, não tem que anunciar presente não. É obrigação da diretoria, da comissão, da diretoria de futebol, conseguir, né, jogadores para melhorar o elenco, para dar condições melhores ao seu treinador. Não tem que estar anunciando, fazendo festa para isso, não. Isso é obrigação. Então esses jogadores já eram para estarem contratados, inclusive. Ah, mas não tem dinheiro, não sei, se vira. O que eu sei é que quem está lá entrou porque quis. Quem está lá já sabia de todas as dificuldades. Então não se achou capaz de estar lá, que ia resolver a situação, então resolva. Porque o Vasco precisa de pelo menos 3 bons jogadores para chegarem a vestir essa camisa titular. Vocês vão conseguir? Não sei, tenho minhas dúvidas. Então não vem com essa história de que vai anunciar, já era para ter anunciado, está se perdendo tempo. O primeiro turno acaba agora na quarta-feira contra o Londrina. Nós estamos na 7ª posição e agora com o restante ainda da rodada nós vamos cair para 8º, 9º novamente. E vai ficar nessa gangorra? Ganha 1, ganha 2, vai para 6º. Entra no G4 provisoriamente e sai. Aí volta para 7, para 9. Quando terminar o campeonato? Não tem tempo mais para estar se perdendo com coisas, sabe, desnecessárias. Tem que focar, tem que ver que o problema não é só treinador, o problema é técnico. Precisamos de jogadores que possam nos ajudar. Então espero, né, que
que essa diretoria consiga fazer o trabalho. E aqui eu não volto a dizer, o nosso canal não tem essa coisa de nome de candidato, de A, de B, não. Quem está lá é o Jorge Salgado. Quem é o diretor de futebol é o Pássaro. Então é deles que nós temos que cobrar. E eles estão lá cientes da dificuldade que iriam encontrar. Se não tinham capacidade para desenvolver algum meio de municiar o elenco do Vasco, dar condições ao seu treinador, então nem tivessem se candidatado, nem estivessem lá nesse momento. Então não tem mais desculpa para isso. O que não pode acontecer é o Vasco permanecer na Série B. Aí seria um desastre realmente, que eu acho que não se conseguiria nem reestruturar mais esse time do Vasco, que já vem tão combalido, né? O clube, na verdade, do Vasco já vem tão combalido. É muito triste a gente, como torcedor, ver tudo isso, né, dessa forma, e ficamos preocupados realmente, e não podemos fazer nada, porque a nossa parte como torcedor a gente já faz, a gente é sócio, a gente ajuda, todas as campanhas que tem, a gente vai lá e contribui, a gente compra os produtos oficiais do clube para ajudar. A nossa parte da torcida a gente já faz, a torcida do Vasco já faz até demais. A torcida do Vasco pode não ser a maior do país, mas é a melhor torcida do país, porque compra a briga do Vasco, numa situação dessa, de quantos e quantos anos que o Vasco não sabe o que é um título realmente de referência, e está a torcida do Vasco presente. O time cai pela quarta vez para a segunda divisão. Que o mínimo que esperávamos é que essa Série B, o Vasco estivesse nadando de braçadas. E o Vasco fica na sexta, na sétima, na oitava, na nona posição. Perde um jogo para o time reserva do Remo, de uma forma vergonhosa que foi. Porque você perdeu um jogo é até normal. Eu estava assistindo o jogo do Botafogo, Operário e Botafogo. O Botafogo perdeu para o Operário de 1 a 0, mas o Botafogo perdeu inúmeros gols. O Botafogo poderia ter vencido pela partida. Então é pelo menos isso que a gente espera do time do Vasco. Futebol tudo pode acontecer, o time pode ir lá, podia ter ido lá no Pará e ter perdido para o Remo, mas jogando, criando a oportunidade dos gols. Não foi porque perdeu os gols, foi porque o goleiro adversário atuou muito bem, né? Salvou os gols, mas não. O Vasco não jogou nada ontem. Mais uma vez, que é preocupante. Aliás, esse ano não, se a gente tentar ver quantas vezes o Vasco jogou bem. Então, meus amigos, muito difícil, né? A gente infelizmente só nos resta torcer, esperar que essa diretoria tome as providências devidas e cabíveis nesse momento tão difícil do Vasco, enquanto ainda é tempo. Tá bom? Saudações vascaínas a todos e um grande abraço.